Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito do substantivo, que é a classe de palavras que nomeia todos os seres do universo. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreve, já deixa o like, porque com certeza esse assunto é muito importante para nós entendermos vários outros assuntos na gramática da língua portuguesa. Olá, querida! Olá, querido! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Português Inteligente. Eu sou a professora Gabriela Castro, professora de língua portuguesa, e esse canal aqui é o canal Português Inteligente. Vamos ao que interessa. Tá aí na tela, substantivo é a classe gramatical, classes de palavras que nomeia todos os seres e coisas que existem no universo. Então, por exemplo, casa, amor, vida, ar, Deus, flor, caneta, Gabriela, tudo que é nomeado na face dessa terra é nomeado pelo substantivo. É da classe de palavras substantivo, que é essência, substância, né? Então, o substantivo, que é uma classe gramatical variável, já vou explicar isso para vocês, e as categorias que existem dentro do substantivo são substantivo comum, substantivo próprio, substantivo simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, e nós temos também o coletivo. O que vem a ser, professora, o substantivo comum, o substantivo próprio, eu vou explicar mais detalhadamente para vocês. Prestem atenção. Substantivo comum em contrapartida ao substantivo próprio. O comum é aquele que generaliza tudo, que não é específico. Por exemplo, rua, qualquer rua. Casa, qualquer casa. Animal, qualquer animal. Escola, qualquer escola. País, qualquer país. A palavra país, escola, nome, pessoa é geral, generaliza os seres, ok? Já a palavra substantivo próprio, quando eu digo que o substantivo é próprio, ele particulariza, ele especifica os seres. Então, nós temos aí Gabriela, meu nome, então uma pessoa específica. A professora está explicando a matéria. Professora, substantivo comum. A Gabriela está explicando a matéria. Então, aí eu tenho um nome específico, que é o nome da professora, no caso, o meu nome. O bebê acabou de nascer. O Rafael acabou de nascer. O bebê, general, generaliza. O Rafael especifica, é o nome próprio daquela criança, ok? Então, eu tenho aí como exemplo, Gabriela, Brasil, Rio de Janeiro, terra. Em que cidade você mora? Eu moro no Rio de Janeiro. Cidade, geral. Rio de Janeiro, específico. Tranquilo, né, gente? Então, aí nós temos os exemplos do comum e do próprio. Agora, substantivo simples e substantivo composto. O que seria o substantivo simples? O substantivo simples é aquele substantivo que é composto por uma só palavra. E o substantivo composto? Ele é composto, ele é formado por duas ou mais palavras. Então, substantivo simples, eu tenho aí o exemplo lápis. Substantivo composto, porta, lápis. Ok? Tranquilo, né, gente? Sol, guarda-sol. Sol é o substantivo simples. O composto, guarda-sol. Eu posso ter aí, como substantivo composto, eu posso ter sol, simples, e girassol, como composto. Gira e sol, ok? Substantivo primitivo, substantivo derivado. O substantivo primitivo é aquele que a gente pode dizer que é o primeiro, que é dali que vão surgir outros substantivos, outras palavras, ok? Então, eu tenho aí, por exemplo, pedra, coloquei para vocês. Substantivo pedra deriva de outro substantivo. Quem deriva de outro substantivo é chamado de substantivo derivado.
Então, eu tenho aí derivado de pedra, pedreira, pedrada, pedregulho. Todas as palavras que são derivadas de uma mesma palavra, elas vão ter o mesmo radical daquela palavra, que é o pedre, P-E-D-R. Podem observar aí, pedreira, pedrada, pedregulho, ok? Substantivo concreto e substantivo abstrato. O que vem a ser o substantivo concreto? O substantivo concreto não é necessariamente substantivo a coisa que a gente pode tocar, tá? Nós aprendemos assim, né? Lá quando a gente era pequenininho, substantivo concreto, aquele que você pode tocar, substantivo abstrato, aquele que você não pode tocar. Não é bem por aí, tá? Até passa em algumas situações a gente pode dar esse exemplo, mas em outras não. Por exemplo, Deus é concreto, mas nós não podemos tocar em Deus. Na verdade, Deus a gente sente e crê que ele existe, mas ele é concreto. Fada, eu posso tocar numa fada? Alguém já viu alguma fada? Não, mas é concreto. Aquele personagem, ele é concreto, ele existe. Agora, para que eu possa diferenciar o concreto do abstrato, o que eu posso usar? Como eu posso definir isso, professora? Então, veja aqui comigo. Concreto é tudo aquilo que existe independente de um outro ser, ok? Para agir, para fazer, para falar, para sentir, tá? Então, o substantivo abstrato é tudo aquilo, todas as palavras que existem, que para elas existirem, ela precisa de um outro ser fazendo aquilo. Então, vamos pensar aqui comigo. Alegria. A alegria, a palavra alegria, por que ela entra nos substantivos? Para existir alegria, para existir felicidade, é preciso que exista algum ser humano para sentir aquela emoção, ok? A vida e a morte, é preciso haver um ser humano, né, ou um ser, um animal, para viver ou para morrer. Então, vida e morte também são abstratos. Para sentir a dor, é preciso ter um ser para sentir dor. Então, estou doente. Quem está doente? A dor, ela acontece aonde? Em algum ser, ou um humano ou um animal, certo? Então, tudo aquilo que a gente sente, que acontece com a gente, que é um estado, um acontecimento que depende de um ser humano ou de um ser animal para existir, é abstrato. Então, dor, morte, vida, alegria, felicidade, corrida. Entenderam? E tudo que é concreto independe de um ser viver aquilo para acontecer. Cadeira, lápis, borracha, apontador, mesa. Professora, mas tudo isso depende de alguém fazer para existir. Sim, mas ele não depende de que aquele ser humano esteja ali presente para ele continuar existindo. Por exemplo, eu criei um lápis. O lápis está ali. A caneta, por exemplo, a caneta está aqui. Ela foi criada por alguém, né? A caneta está ali. Se a pessoa que criou aquela caneta deixar de existir, aquela caneta deixa de existir? Não, ela continua existindo, ok? Se tiver alguma dúvida a respeito disso, pode escrever aí nos comentários, ok? Aproveita, vai aí, dá um like, compartilha, porque com certeza esse conteúdo está sendo muito relevante para os seus estudos, para as suas revisões, para você que está estudando para algum concurso público, sempre cai esse tipo de assunto, de conteúdo nas provas, ok? Então, continuando aqui, coletivo, conjunto, constelação, turma. Sempre que você tem uma palavra para nomear um conjunto, aquilo ali se chama coletivo e a gente chama substantivo coletivo. Por exemplo, constelação. São várias estrelas. Eu posso substituir várias estrelas pela palavra constelação. Vários estudantes naquele lugar. Eu posso substituir por a turma. Então, sempre que você tem um coletivo, você tem o conjunto de algum ser, de alguma espécie, ok? Até aí, tranquilo, né, gente?
O substantivo, ele pode variar em gênero, número e grau. Hoje nós vamos nos ater aqui ao gênero do substantivo. A gente sabe que gênero é masculino ou feminino, correto, gente? Só que eu tenho maneiras diferentes de expressar isso. Então, nós vamos ver aí. Os substantivos, para expressar masculino ou feminino, eu posso ter o substantivo biforme. O que é biforme? Formas distintas para indicar os dois gêneros. Então, eu tenho aí o exemplo para vocês. Garoto, garota. Garoto, eu troco o O pelo A. Garoto, garota. Duas formas distintas. Bem simples, trocando somente o O pelo A. Valentão, valentona. Se eu tenho o ão aí, eu estou trocando pelo ona. Leão, leoa. Não está escrito aí não, mas eu estou dando aqui o exemplo para vocês. Leão, leoa. Valentão, valentona. Cantor, acrescento o ar, cantora. Imperador, imperatriz. Eu posso ter também duas formas distintas com radicais diferentes, que eu tenho aí pai, mãe, homem, mulher. Professora, como que eu decoro isso tudo? Você não vai decorar tudo, né? Você vai estudar e vai aprender o que você tem ali na gramática. Mas o que faz com que você vá dominando aos poucos, isso é a leitura. Quanto mais você lê, mais você aprende o quê? As formas, né? Mais você amplia o seu vocabulário. Então, quanto mais você lê, você vai aprendendo novas formas de gênero masculino e feminino. Claro, nas gramáticas a gente pode ler, pode estudar, pode gravar aquilo ali, sim. Mas a leitura é a melhor forma de a gente, aos poucos, ir integralizando, né, para dentro do nosso cérebro aquilo que a gente lê e a gente vai aprendendo, né? Então, a gente também pode ter o substantivo uniforme, que aí ele se divide em 3 subgrupos. Nós temos também o substantivo classificado, flexionado, classificado como uniforme, comum de 2 gêneros, sobrecomuns e epicenos. O que é comum de 2 gêneros? Eu vou ter uma única forma, uma só forma, para designar aquele ser. Porém, quando eu uso o artigo a ou o artigo o, eu consigo fazer a distinção de masculino ou de feminino. Então, vamos lá. O estudante, a estudante. Como que eu estou fazendo esse masculino e feminino? Aí, professora, a palavra é a mesma, estudante. Então, eu estou utilizando o artigo a e o artigo o para designar, para dizer se é masculino, se é feminino. O estudante veio hoje. A estudante ficou até tarde na sala de aula, ok? Então, comuns de 2 gêneros, eu vou ter uma só forma, mas a minha distinção de feminino e de masculino vai ser feita pelo artigo. Artigo a sempre precede, sempre vem antes da palavra feminina. O artigo o sempre vai vir antes da palavra masculina, ok? Sobrecomuns, um só gênero, a criança, o ser, o indivíduo. Ou seja, eu só tenho um gênero para designar aquele ser. É a criança, ponto final. A criança é feminino? É feminino. Posso estar falando de um menino? Sim. Você só vai saber se é um menino ou uma menina pelo contexto daquilo que você está lendo, ok? Então, a criança, o ser, o indivíduo, a pessoa... aquela pessoa não sai da minha cabeça. Eu só vou saber se a pessoa é uma mulher ou um homem se você me falar, se tiver no contexto do texto ou no contexto do discurso, ok? Porque a pessoa serve tanto para um homem quanto para uma mulher. A palavra a pessoa é feminino, ela é precedida do artigo a, ok? Epicenos, então também eu só tenho uma só forma, só que é relativo a animais. Então eu utilizo, se eu quiser dizer
se aquilo ali é masculino ou feminino, macho ou fêmea, eu vou utilizar a palavra macho e a palavra fêmea. Ok, gente? Então, o jacaré comeu a perna do nadador. Jacaré, não sei se foi uma fêmea que estava com a fome danada ou se for o macho, não tenho como saber. Só se isso foi especificado no texto, no discurso que está ali naquele contexto, ok? Então é isso, gente. Dúvidas, comentários, quer dar alguma sugestão a respeito do tema, pedir aí exercícios, escrevam nos comentários. Escreva aí no comentário para que você tem assistido os nossos vídeos. Você está fazendo prova, está revisando a matéria, vai fazer prova para o Enem, se inscreveu em algum concurso público específico. Não, professor, eu amo português, é por isso que eu assisto esse canal, quero aprender cada vez mais a língua portuguesa, para eu ficar mais esperto, mais inteligente para ler qualquer tipo de texto, para entender os discursos políticos, os discursos das propagandas. Escreve aí pra gente qual é o seu objetivo ao assistir, ao participar, ao me dar o prazer da sua companhia. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigada por você estar aqui comigo até agora. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o nosso próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar a respeito da flexão do substantivo em relação ao grau e em relação ao número. Muito importante, vamos falar de substantivos compostos, plural de substantivo composto, plural de substantivo simples, como que tudo isso é feito. Eu espero você aqui na nossa próxima aula. Grande beijo e fiquem com Deus!